Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia. A série especial Rede GIF traz para o centro da pauta reflexões sobre assuntos da agenda pública brasileira e o fortalecimento da sociedade a partir da contribuição de diversas vozes do campo. Olá, eu sou a Daíse Porto, do Estúdio Cais. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao podcast GIF. Começa agora o novo episódio da série especial Rede GIF, uma iniciativa do boletim semanal que há mais de 20 anos entrega notícias e conteúdos relacionados à filantropia e ao investimento social privado. Nesta edição, abordaremos uma pauta fundamental: como o investimento social privado pode aumentar a sua atuação na agenda da garantia dos direitos das mulheres. Organizamos um debate com 3 convidadas cujas histórias de vida, trabalho e militância se misturam e inspiram. O bate-papo é mediado por Mafone Odara, líder de recursos humanos da Meta, e conta com Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub, fundadora do Festival Feira Preta e membro do Conselho de Governança do GIF, e Eliane Emetério, membro da coordenação da Articulação de Organizações de Mulheres Negras, uma rede composta por 29 organizações com a missão de promover a ação política articulada de grupos e organizações não governamentais de mulheres negras brasileiras, realizando o enfrentamento de diferentes tipos de opressões. Ouça o episódio e compartilhe em suas redes sociais. Bom programa para vocês! Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Mafone Odara, eu sou líder de recursos humanos para a América Latina, na Meta, e estou muito contente em ter a oportunidade de participar de um bate-papo sobre um tema tão fundamental que se conecta à minha trajetória de vida: a promoção e o direito e a defesa das mulheres e as estratégias que o investimento social privado pode desenvolver para ampliar e qualificar sua atuação, ainda insuficiente nessa agenda. Muito obrigada pelo convite, obrigado por essa oportunidade de trazer a voz, principalmente hoje. Estamos aqui 3 mulheres negras num país em que o racismo está aí todos os dias na nossa porta e nos matando, né? Então, eu acho muito importante um podcast que traz 3 mulheres negras para trazer o seu ponto de vista, né, de crescimento da complexidade desse debate, e um debate necessário para negros e brancos. Eu quero agradecer a vocês realmente. Então, para a gente começar, eu queria fazer uma contextualização sobre como é que a gente está em relação aos direitos das mulheres. A gente sabe que, apesar dos inúmeros avanços que nós tivemos quando a gente fala sobre o direito das mulheres, ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Bom, segundo os dados do Datafolha, em um ano, quase 5 milhões de mulheres foram vítimas de agressões físicas, o que representa aproximadamente 536 casos por hora. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 contabilizou 1.350 feminicídios em 2020 e um aumento de aproximadamente 16% nas ligações de violência doméstica para 190, totalizando aí mais de 694 mil chamadas no ano. Bom, os dados alarmantes mostram que no Brasil a mulher não está segura nem mesmo dentro de casa. Na verdade, principalmente dentro da própria casa, né? Bom, gente, diante desse cenário, por que os direitos das mulheres, na opinião de vocês, ainda não estão garantidos no Brasil? Eliana, você pode começar? Quais você acredita que são os entraves para que a pauta de defesa dos direitos consiga realmente avançar? Olha, eu acho que é por conta da estrutura de sociedade, né? O machismo não permite. Eu cada vez mais, sabe, Mafone, eu tenho essa nitidez, né? A estrutura machista, racista, tá nítido para nós. E dentro dessa estrutura não avança. Então, há uma proteção o tempo todo dos homens com os homens, sabe? Isso é o primeiro entrave. Aí, quando eu falo dos homens, estou falando de todos. Estou falando dos homens negros, dos homens brancos. Eles se protegem o tempo todo. Então, esse avanço, para mim, só será possível quando a gente
resolver a estrutura de machismo, e isso parte da educação que a gente dá aos filhos. Eu, quando falo a nós, eu estou falando de estrutura de sociedade, é realmente uma mudança de pensamento estrutural de sociedade. E tem um outro agravante, é um agravante de sempre, mas hoje em dia está aí falando, a solidão das mulheres negras. Essa solidão nós sempre tivemos, né? Essa solidão é uma coisa que nos acompanha na nossa história de vida. Eu acho que isso precisa ser muito trabalhado e pensado, sabe, Mafuane? Porque quando traz agora a solidão das mulheres negras, se coloca na falta do parceiro ou da parceira, a solidão das mulheres negras. 3 pontos que eu queria destacar do que você trouxe. Primeiro é a naturalização da violência, né? Então, a gente acha que viver essas relações, a vida das mulheres vale menos. Então, essa naturalização. O segundo ponto que você falou, como é que a gente lida com os processos educacionais para a gente transformar comportamentos? Porque isso que você falou é muito importante, está na estrutura. A educação ajuda a gente a transformar a estrutura. Quando transforma a estrutura, transforma comportamentos. E o terceiro ponto que você falou, que tem a ver com essa última colocação e o exemplo brilhante que você trouxe, de fato, do que a gente está falando quando a gente está trazendo solidão da mulher negra, é como as relações são estabelecidas, sejam as relações afetivas, sejam as relações de trabalho. Então, esses 3 pontos eu acho que são muito importantes. Adri, você acha, e como você tem visto isso, especialmente olhando para o investimento social privado, como uma responsabilidade da sociedade como um todo? Onde é que está travando essa conversa? Trava porque, primeiro, que a gente tem essa estrutura, né, essa desigualdade que ela é estruturante sistêmica, e as ações que a gente desenvolve, sobretudo, né, pela ótica do investimento social privado, ela não está olhando de forma sistêmica e estruturante também, entendeu? Eu sinto falta de quem atua dentro do investimento social privado, da gente fazer conversas, entendeu? E tentar fazer a compreensão de qual é o contexto que a gente tem hoje, né, numa perspectiva presente, passado e futuro, sabe? Assim, o tema da desigualdade em relação ao direito das mulheres, ela está em diferentes segmentos. A gente precisa falar da questão da participação das mulheres nas políticas públicas, tanto do ponto de vista da educação, mercado de trabalho, acesso à renda, autonomia financeira. E quando eu vejo os programas, a forma como o investimento social privado aloca os seus recursos, eu vejo muita sobreposição de temas, entendeu? E eu acho que se a gente pudesse juntar boa parte das organizações que têm pautado o tema em relação ao direito das mulheres, qual é a conversa que a gente precisa fazer, que as ações elas precisam ser complementares e não sobrepostas, entendeu? As organizações, elas podem ser sobrepostas, desde que a gente faça um combinado, entendeu? Bom, então a minha instituição vai atuar até aqui, ela vai atuar numa outra perspectiva, mesmo que seja dentro do tema. Por exemplo, autonomia financeira, sabe? Tipo, uma coisa é você falar de educação, outra coisa é você falar de acesso à renda. Aí todas canalizam recurso para a educação, e aí quando vai falar de crédito, para dar autonomia financeira, não tem crédito. Então, eu acho que, né, em complementaridade que ela traz, eu acho que é um pouco disso. Como é que a gente olha essa desigualdade estruturante sistêmica, mas pensa nas estratégias de forma sistêmica e estruturante também. Eu queria pegar esse ponto que você trouxe sobre a sobreposição, porque existe uma necessidade de uma discussão sobre a intersecção dessas conversas. Eu acho que um complicador desse processo é quando a gente faz a discussão sobre a interseccionalidade, né? Então, trazer a sobreposição, ela é muito importante, e um complexificador dessa discussão é quando a gente traz a sobreposição das outras identidades das mulheres. Então, as mulheres negras, as mulheres do campo, as mulheres periféricas, então, as mulheres com deficiência, essa interseccionalidade, ela traz um desafiador. E aí, quando a gente olha especificamente no caso das mulheres negras, a gente tem um desafio ainda maior. Quando a gente, por exemplo, analisa o número de feminicídios em 2020, a gente vê que 61,8% das mulheres que foram assassinadas em 2020 eram mulheres negras. Quando a gente analisa os dados do Atlas de Violência, a gente percebe que entre 2008 e 2018 houve uma redução de 11,7%, quase 12% do homicídio de mulheres não negras.
E no mesmo período, a taxa de homicídio de mulheres negras aumentou 12,4%. Bom, quando a gente, então, né, se dá conta desses números, isso é resultado de uma estrutura, como a Eliana bem colocou. E aí, Eliana, eu queria que você trouxesse, então, qual que é a importância da gente trabalhar essa interseccionalidade entre gênero e raça dentro das organizações? Olha, eu acho cada vez mais, né, isso devia ser pauta prioritária, na minha concepção. Uma pauta prioritária. Até porque, Mafone, quando a gente se dá conta que aumentou o feminicídio entre mulheres negras, a gente fortalece a pauta do racismo. Que quando fala, as mulheres negras morrem mais que as brancas. Por que será? Na realidade, a gente precisava ter um planejamento ligado na educação, né? Que começaria lá na educação lá embaixo, para a gente começar a pensar por que o feminicídio, né? Por que se matam as mulheres? Existe nesse feminicídio uma série de coisas. Tem o não e tem a não aceitação da construção social de sociedade, que é essa mulher está tendo a ousadia de dizer que quer crescer e quer cuidar da vida dela. Eu acho muito importante isso que você está trazendo, que é o seguinte, quando você foi falando, me lembrou duas falas de duas ativistas muito importantes para o movimento negro feminista, que elas dizem, uma é a Angela Davis, né, que ela diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura se movimenta com ela, que é exatamente isso que você está dizendo. Se eu tivesse que resumir numa palavra, seria complexidade. Para tudo isso que a gente está vivendo, as nossas relações estão mais complexas. Então, sim, a discussão das relações raciais, né, as relações de gênero, elas estão mais complexas. Por isso é tão importante falar, quando a gente está falando de gênero, não estamos falando de mulheres, quando a gente está falando de raça, não estamos falando de negros, é sempre sobre as relações. E acho que tem uma outra fala também da Audre Lorde, que ela diz, né, que eu não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, eu acho que o que a gente tem que mudar nessa estrutura, porque a complexidade está posta para que a gente transforme o sistema. Mas eu queria perguntar para a Adriana, porque a Adriana tem feito um trabalho importante dentro das organizações do mundo corporativo para pensar o que vai transformar o sistema, né? Então, tem alguns fatores que são muito importantes. Um deles é a representatividade, outro é a transformação da cultura, outro é entender que diversidade, equidade e inclusão, eles estão no centro da estratégia, não ali, né, na base. Outra é o investimento social. Então, tem alguns pontos que são muito importantes. O que você tem percebido, Adriana, nesse trabalho que você tem desenvolvido, que tem sido mais eficaz para que a gente, de fato, consiga criar relações que são realmente mais equânimes e que realmente busquem essa inclusão, especialmente aí olhando para as mulheres negras? Acho que tem muito contexto ainda para melhorar, assim, mas acho que a gente também tem um cenário muito diferente em relação ao processo de equidade racial, sobretudo dentro do contexto corporativo, né? Eu acho que a gente nunca viu tantas pessoas negras dentro das empresas como a gente tem visto hoje. Acho que a primeira perspectiva era ter pessoas negras, e hoje isso não basta só ter pessoas negras, mas sobretudo que elas possam ocupar cargos de liderança, cargos de poder, onde de fato elas possam fazer a transformação. Nessa minha caminhada, assim, o que eu aprendi é que, de fato, para a gente fazer a transformação, a gente precisa ter conversas muito profundas, né, Mafu? Você sabe disso, você sempre fala sobre isso, né? São conversas de olho no olho e a gente assumir que a gente é um país racista, assumir que a gente mata mais mulheres negras, que há, sim, a intersecção, que a gente tem que fazer uma ação desigual em relação a mulheres, essa intersecção em relação a mulheres negras, mas que eu percebo que há uma intenção, mas falta um pouco de coragem, sabe? Para aprofundar nos processos de relação, assim, e coragem para mudança, né? Coragem para fazer processos de regeneração. Porque quando Eliana traz essa desigualdade estruturante, esse machismo estruturante, para você desmatelar isso, você precisa ir lá no fundo, mas num nível muito profundo de transformação, entendeu? E aí eu fico com essa questão de que
ok, está na pauta, tem muitas coisas acontecendo, a gente nunca viu tantos negros, só que representatividade não basta, até porque a gente precisa falar de proporcionalidade frente ao contexto, né, do país que representa mais de 50%, mas quando é que, de fato, a gente vai assumir para si, cada um, não só no nível institucional das empresas, mas todas as pessoas que compõem uma empresa, uma corporação, do quanto desigual é e o que a gente vai fazer, sabe? Então, eu acho que para acontecer, de fato, essa mudança, a gente precisa falar de processos subjetivos, de uma dimensão de saúde mental para a gente lidar com esse processo de regeneração. Tem o processo institucional, mas tem as pessoas, né? E não adianta a gente determinar, né, porque vai ter X pessoas negras e essas X vão ocupar, só que você vai no dia a dia, você vê que um analista não concorda com aquela ação que a alta liderança fez e começa a esbarrar em coisas corriqueiras, entendeu? De colocar obstáculos, e aí não é só o poder, né, de uma alta liderança, mas é de quem está lá na base ali também, vivendo o dia dessas relações raciais, entendeu? E as relações de desigualdade. Muito importante isso que você está trazendo, Adri, porque tem uma presidente de das maiores instituições de investimento americano, Ariel Investimentos, né? Ela chama Melanie Robinson. Ela é uma das mulheres mais poderosas nos Estados Unidos e ela fala exatamente isso que você trouxe, de que está na hora de nos sentirmos confortáveis em termos conversas desconfortáveis, para que a gente realmente consiga avançar nas discussões, né, sobre inclusão e diversidade, a gente precisa ter conversas mais desconfortáveis, não só na revisão dos discursos, mas na ação mesmo, né, propriamente dita. Então, a gente tem estruturas que elas perpetuam essas barreiras. Então, a gente fala sobre representatividade, mas a representatividade não pode vir desconectada disso que a Eliana falou, que é a naturalização da violência. A gente naturalizou os espaços e as relações que a gente tem como relações violentas, e muitas vezes essas barreiras, elas impedem, porque elas são fortalecidas pela forma com que a gente estruturou não só as organizações e aí dentro do mundo corporativo, mas as instituições de forma geral. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco de como é que a gente vai avançar nessa conversa. No Censo GIF de 2020, a gente percebeu que poucos são os institutos, as fundações, as empresas que trabalham com o tema das mulheres. Muitas organizações de investimento social, embora elas afirmem que elas estão alinhadas aos ODS, a gente percebe que a atuação delas no campo e no cuidado das mulheres, ela é muito incipiente ainda, né? A gente está falando que dos respondentes para o censo, só 9% realizam, de fato, iniciativas relacionadas diretamente à pauta das mulheres, e quando a gente compara isso com o ano anterior, a gente está falando de um aumento de 2%. Então, realmente, a gente tem um problema aí, né? E aí, eu queria que vocês trouxessem, e aí vou começar pela Eliana. Em 2020, nós fizemos, inclusive, o Instituto Avon, eu fazia parte do Instituto Avon nessa época, junto com o GIF, nós fizemos um guia de investimento social pelo direito das mulheres. E uma das estratégias que a gente identificou que era fundamental para que a gente conseguisse avançar nessa pauta está relacionada ao fortalecimento das lideranças, porque a gente sabe que a gente precisa que o mundo tenha lideranças muito mais humanas, como você bem trouxe, Adri, muito mais preparadas, como você apontou, Eliana, que de fato consigam fazer essa articulação para avançar na pauta. E aí, considerando, assim, né, nem sei quantos anos, né, quantas gerações você formou, Eliana, como parte da articulação de organização de mulheres negras, que tipo de apoio e que tipo de suporte que ainda não acontecem seriam muito importantes para que a gente avançasse nessa pauta? Não dá mais para continuar fazendo esse movimento de trazer as pessoas negras sem oferecer a elas o espaço de ascensão, porque a Adriana falou muito bem. Elas estão ali, chamam, né? Vamos abrir cotas. Aí você contrata 10 negros. Eu quero saber qual o papel que os 10 negros vão fazer na instituição.
eles vão ter que se virar nos 10, nos 30, para mostrar que são muito bons, que é isso. Essa é a minha experiência de vida. Eu hoje, nos meus 70 anos, só acredito na reformulação desta sociedade se os brancos começarem a dizer assim, olha, eu sou racista, mas eu estou me esforçando para deixar de ser. Porque a camiseta Vidas Negras Importam, é insuportável aquela camiseta. Eles inventam o conceito, eles inventam não sei o quê, eles inventam mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém. É tudo bonito, eles choram de emoção quando a gente conta uma desgraça com criança preta que leva tiro com 9 anos, aí eles choram na TV, só choram. Aquilo dura exatamente 5 minutos. Ou a gente vai lidar, sim, sabe, com essa indiferença racial de branco, ou não vai dar. Eu digo branco, só deixa a gente escrever até a página 30, mas nós já estamos chegando na 35 e vamos chegar na última página da nossa história, queiram eles ou não. Bom, primeiro, acho que te agradecer, né, por todos esses anos de luta, porque estamos aqui 3 mulheres negras, é porque a sua geração nos possibilitou que a gente conseguisse correr, né? Eu tenho dito isso, a sua geração foi muito importante para pavimentar uma história e ajudar a gente a chegar nesse lugar, e agora a gente está nesse lugar para poder fazer com que as próximas gerações possam voar, né? Então, acho que essa é o papel, temos muito o que fazer e estamos aqui comprometidas com isso. E aí, Adri, eu queria que você trouxesse, acho muito importante, acho que a fala da Eliana está conectada com o que você trouxe, que é, de fato, a coragem, ela é muito importante nesse processo, e a corresponsabilização de que essa história ela foi construída para beneficiar determinados grupos, sejam eles os homens, sejam eles as mulheres brancas, então, sejam eles as pessoas ricas. Então, existe uma estrutura que foi feita para não funcionar para pessoas de grupos subrepresentados, aí olhando as mulheres mais especificamente. E você tocou em alguns pontos muito importantes, por exemplo, a questão da saúde mental, né, e a Eliana aí também como uma grande ativista no movimento de saúde, sabe a importância que tem olhar para essa dimensão de saúde mental, especialmente nesse momento que a gente está. Então, eu queria que você falou sobre a questão educacional, você falou sobre a questão da autonomia, a gente sabe que os pequenos empreendimentos são quem sustentam a nossa sociedade, então, pensar no financiamento, no desenvolvimento desses negócios, que é seu grande legado nesses quase 20 anos de atuação, né, Adri? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre financiadores e as organizações, especialmente aí as organizações do movimento negro. Como é que você avalia isso, né, como mulher negra, como empreendedora, enfim? Bom, primeiro quero já agradecer também, poder ouvir a Eliana, poder te ouvir, Mafô. Agradeço, Vivi, por esse convite. Isso é sempre um aprendizado, essas trocas, que a gente possa fazer mais isso, né? Eu vejo que a gente agora tem falado muito dessa sigla, né, do ESG, né, que as empresas estão se preparando para, desde redução de impacto ambiental, a pensar em processos mais econômicos na sua governança, né, da questão do impacto social, né, pelo investimento social privado. E com o lançamento do Pacto pela Equidade Racial, eu tenho visto as empresas, né, no movimento, tem o próprio Mover, tem muitas alianças, né, Mafô, em relação ao tema da equidade racial dentro do contexto corporativo. Quando eu olho para as fundações e institutos, vejo que tem muitos avanços, mas tem uma questão que ainda me chama a atenção, que eu acho que em algum momento a gente precisa fazer algo sobre, que é como que a gente vai trazer esse processo de equidade racial para dentro das fundações e institutos, sabe? Acho que uma das primeiras pessoas que eu lembro de ter visto trabalhando dentro da ótica do investimento social privado foi você, né? Poucas pessoas, a gente pode contar nos dedos quantas pessoas negras estão na lideranças de fundações e institutos. Então, essa é uma questão. O corporativo ainda avançou um pouco mais, mas quem faz filantropia ainda, né, acho que tem uma coisa ali para olhar, assim, como é que a gente incorpora a questão racial dentro do seu quadro colaborativo, dentro das fundações e dos institutos. Isso ainda me incomoda. A segunda coisa que me incomoda é que, quando falam da perspectiva racial, é sempre olhando o aporte de recurso dentro do eixo racial, ainda com uma perspectiva de público beneficiário.
não aquele que vai ajudar a construir a forma de avanço para, de fato, a gente alavancar essa questão racial. Então, tem ainda uma visão bastante colonizadora, a gente precisa descolonizar o pensamento das fundações e dos institutos em relação a quem somos nós, sobretudo quem são as mulheres negras dentro desse processo, né? E, do ponto de vista das empresas, do investimento social privado, elas vão ter que ter, para além da coragem, se aprofundar no tema. Muito raso ainda as questões, sabe? E ainda com uma ótica de indicadores de resultado, mas qual é a métrica? Ainda está muito baseado na quantidade. Mas eu vou investir X e quanto de público você vai atender? Sem se preocupar se aquele número de público você está, de fato, aprofundando o impacto nessa relação de investimento privado. Então, e aí eu repito, assim, as fundações, os institutos, as lideranças que trabalham em empresas pelo viés da sustentabilidade ou responsabilidade social, ou agora ESG, a gente precisa muito sentar e conversar e repactuar o que a gente está chamando de ESG, repactuar o que a gente está falando de investimento social privado, repactuar os ODS, a gente está precisando voltar para o centro, colocar tudo na mesa e saber para onde vai. Sabe um coton que eu vou? Sabe onde é que eu estou e para onde eu vou? A gente está precisando fazer isso porque avançou. As pautas avançaram, o Brasil é outro hoje, e, não parar e olhar aonde é que a gente está e traçar uma nova estratégia, eu acho que a gente está se omitindo em relação ao que a gente está chamando de desigualdade. Bom, gente, conversa boa passa rápido, né, gente? Eu quero agradecer vocês duas pelas provocações, porque eu acho que a gente, fazendo essas conversas honestas, a gente consegue e precisa avançar. Essa não é uma discussão que a gente pode escolher se a gente vai fazer parte ou não. O desenvolvimento do nosso país depende delas. E se a gente está comprometido com o desenvolvimento, isso é fundamental. Então eu queria dar o espaço para 1 minutinho, para vocês poderem, enfim, se despedir da gente, e eu me despeço já agradecendo vocês por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês são, por todo o legado que vocês têm construído nesses anos de trabalho, que nos ajudaram a chegar até aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. O mundo não chegará a lugar algum se as mulheres negras não estiverem na frente. Modéstia à parte, não tem nem modéstia. É assim. É assim. A sociedade brasileira só vai chegar aonde tem que chegar, se nós, mulheres negras, não estivermos na frente. É só olhar todos os movimentos sociais, lá vou eu começar a falar, não vou falar mais não, mas você olha para todos os movimentos, olha para o movimento de mulheres, movimento feminista, movimento LGBT, são sempre as mulheres negras que estão à frente, segurando a onda, embora não reconhecidas, mas a gente também não está deixando mole, né? Eles não estão reconhecendo, mas a gente está se auto-reconhecendo, o que eu acho perfeito. E a gente chegou para dizer, não, nós temos que preparar isso aqui para os nossos filhos agora têm que dar conta dos nossos netos, e os nossos netos dar conta dos nossos bisnetos. E assim será. Tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer, fazer as palavras também da Eliana. É um prazer, Eliana, de poder te conhecer, te ouvir, te rever, Mafô. A gente tem se cruzado muito, né, nessa jornada do investimento social privado, acho que uma vai apoiando a outra. Agradecer o GIF, e sei lá, o último toque que eu queria dar, que a gente acabou não falando, é que também há uma concentração de recursos do investimento social privado em homens, né? A gente precisa falar sobre isso também, tanto do ponto de vista da concentração de recurso, quanto das narrativas. Então, que a gente possa trazer tudo isso para a mesa e remexer, e regenerar, que é o que a gente está precisando. Obrigada, viu? Por hoje ficamos por aqui. Os próximos episódios da série especial Rede GIF trarão novos convidados e convidadas para continuarmos essa jornada de debates para o fortalecimento do investimento social e da filantropia. Esse e outros episódios do podcast GIF estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também no site do GIF, gif.org.br. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com sua rede. O Estúdio Cais assina essa produção, que contou com a edição do Estúdio Zucchi. Até a próxima!
Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social e da filantropia. A série especial Rede GIF traz para o centro da pauta reflexões sobre assuntos da agenda pública brasileira e o fortalecimento da sociedade a partir da contribuição de diversas vozes do campo.